Às 3 da manhã, senti minha bolsa estourar em cima do tapete da sala. Não estava nem no quarto. Estava sentada no sofá, tentando dormir sentada porque o bebê não parava de chutar. Minhas costelas havia semanas. Corri até o quarto e sacudi o ombro de Rodrigo. A bolsa estourou. É agora. Ele nem abriu os 2 olhos. Abriu só um. Amanhã de manhã eu tenho a reunião com o pessoal de Curitiba. Bia, você não pode esperar umas horas? Fiquei parada ali com a mão na parede, esperando ouvir errado. Ele se virou de costas para mim. Chama um táxi. Eu preciso desse contrato. Meu nome é Beatriz Andrade Marques. Tinha 31 anos. Trabalhava como fisioterapeuta numa clínica em Joinville e havia levado 4 anos tentando engravidar depois de 2 gestações que não vingaram. Quando finalmente vi 2 linhas no teste, jurei que aquele filho ia nascer cercado de gente que o quisesse de verdade. Rodrigo tinha jurado a mesma coisa, na frente da família inteira, 6 meses antes. Só que na hora em que a dor apertou de novo, ele estava checando notificação de e-mail no celular, com a luz azul da tela iluminando o teto do quarto. Bati na porta do apartamento ao lado. Dona Marlene, 64 anos, viúva com o joelho ruim, que a fazia mancar toda manhã ao descer a escada para regar as plantas, abriu de roupão antes mesmo de eu terminar de bater. Menina, o que foi? O bebê. Rodrigo não vai. Ela nem perguntou de novo. Vestiu um casaco por cima do roupão, calçou um chinelo torto e desceu comigo pelo elevador, segurando minha mala com uma mão e meu braço com a outra. No táxi, ela ficou repetindo baixinho. Respira, Bia. Respira comigo. Rodrigo mandou uma mensagem às 7 da manhã. Deu tudo certo? Só isso. Nenhuma ligação. Nenhuma pergunta sobre o peso do bebê, sobre a cirurgia. Porque sim, precisei de cesárea de emergência às 5h47, quando os batimentos do meu filho caíram de repente e a sala se encheu de gente, gritando ordens que eu mal entendia. Davi nasceu com 2,9 kg, gritando com um vigor que fez a enfermeira rir. Esse aqui já chegou puto da vida com o mundo. Ela brincou colocando ele no meu peito. Fiquei chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto Dona Marlene, do lado da cama, segurava minha mão com os olhos cheios d'água. Rodrigo só apareceu no hospital 6 dias depois. Chegou de terno, cheiroso, com o celular na mão já filmando para mostrar para a mãe dele. A avó tá louca para ver fotos, disse. Sem nem perguntar como eu estava. Sem perguntar o nome que escolhemos pro bebê, que ele já devia saber de cor. Uma semana depois, em casa, tentei pagar a farmácia com o cartão do casal. Recusado. Tentei de novo. Recusado. Liguei para Rodrigo. Deve ser erro do banco. Usa outro cartão. Não esperei o dia seguinte. Entrei no aplicativo do banco depois que Davi finalmente dormiu. O limite estava quase estourado. Reservas em pousada na praia, 2 vezes no mesmo mês em que ele disse que estava em viagem de trabalho em Blumenau. Um restaurante badalado em Florianópolis, num sábado em que juro que ele estava resolvendo o problema no escritório. Abri uma planilha, porque é assim que eu lido com as coisas. Organizando. Comparando, procurando o que não bate. Data, local, valor, desculpa que ele me deu naquele dia. Às 11 da noite, o tablet antigo que ficava esquecido na cozinha, ainda logado na conta dele, iluminou a tela sozinho. Uma mensagem de alguém chamada Larissa. Depois que o neném nascer, ela vai estar tão exausta que nem vai perceber nada. Minhas mãos ficaram geladas. Continuei lendo. Reservas de hotel, fotos de um bracelete, reclamações sobre mim, e então encontrei a frase que mudou tudo. Ela não vai sair de casa agora. Lutou demais para engravidar. Ele não tinha só me traído. Ele tinha apostado que a maternidade ia me prender. Esperei Davi pegar no sono. Me tranquei no quartinho de serviço e liguei para a advogada Cristina Nogueira, indicada por uma amiga da faculdade. Quando ela perguntou o que eu queria, minha voz tremeu. Não quero guerra. Quero que meu filho nunca aprenda que amor é aceitar qualquer coisa de alguém. O escritório de Cristina ficava no centro de Joinville, perto de uma padaria que sempre cheirava a pão quente. Ela tinha 47 anos, cabelo curto grisalho, voz calma de quem já tinha visto de tudo. Você organizou isso muito bem, disse, folheando minha pasta de extratos. Sou fisioterapeuta. A gente aprende a documentar tudo. Ela sorriu, mas ficou séria em seguida. Precisamos separar 2 coisas, Beatriz. O que Rodrigo fez como marido e o que a justiça enxerga. Santa Catarina segue o mesmo princípio. A traição, por si só, não tira a guarda de ninguém. O que pesa é o envolvimento real, o abandono de fato, o risco à criança, a movimentação suspeita de dinheiro. Não é satisfatório, ela admitiu. Mas é previsível. Aquela
palavra ficou martelando na minha cabeça a noite inteira. Previsível. Depois de semanas sentindo que caminhava no escuro, finalmente eu tinha um chão. Cristina pediu guarda provisória, já que Davi ainda mamava, com visitas curtas e supervisionadas por enquanto, e um pedido para o juiz travar qualquer movimentação grande de dinheiro até a perícia contábil terminar. Rodrigo recebeu a intimação numa quinta à tarde. Ligou em 15 minutos. Você contratou advogada? Contratei. Isso é golpe baixo. Não é golpe. É verdade documentada. Ele apareceu naquela noite com sacolas de compras. Fruta, fralda, leite em pó, parecendo o pai do ano para quem passasse na rua. Não precisa dessa pressa toda com a separação, disse pegando Davi no colo. Meu 13º cai em 3 meses. Ajuda a gente. Ali estava a verdade. Não era nosso casamento. Era dinheiro. Perguntei uma única coisa. A Larissa está incluída nesse plano? O rosto dele mudou tão rápido que quase senti pena. Quase. Fui até a cozinha e voltei com as capturas de tela impressas. 3 dias depois encontrei outra coisa nos extratos. Algumas das reservas de hotel batiam com reembolsos da empresa onde ele trabalhava, uma distribuidora de equipamentos médicos. Um jantar caro estava lançado como reunião com cliente. Um bracelete comprado para Larissa aparecia como brinde institucional. Levei tudo para Cristina. Ela olhou por um bom tempo e disse: Você não vai mandar isso pro empregador? Dele. Não era minha intenção. Ótimo. Vamos pedir a exibição completa dos documentos financeiros. Se forem verdadeiros, a empresa pode descobrir sozinha. Uma semana depois, Rodrigo, desesperado, transferiu boa parte da nossa reserva conjunta e cancelou um dos cartões. Fiquei sentada na mesa da cozinha, tentando entender como pagar o depósito da creche. Vendi uma pulseira de ouro que era da minha avó. Chorei no estacionamento da loja de penhores. Não pela pulseira, mas por entender que sobreviver a esse divórcio ia custar coisas que eu amava. 2 dias depois, Cristina ligou. Abriram investigação interna na empresa dele. Fiquei parada, Davi no colo. Aparentemente você não foi a única pessoa que ele achou que estava cansada demais para conferir os recibos. A audiência de guarda provisória aconteceu quando Davi tinha quase 5 meses. Rodrigo chegou de terno novo, a mãe dele atrás, e Larissa sentada mais atrás ainda, evitando olhar para qualquer lado. O advogado dele descreveu Rodrigo como um pai dedicado, atrapalhado por uma carreira exigente, e insinuou que eu estava instável emocionalmente depois do parto, restringindo o contato dele com o filho injustamente. Cristina se levantou sem alterar a voz e apresentou documento por documento. O horário da chamada para o hospital, o relatório da ambulância, os registros mostrando que Rodrigo só apareceu 6 dias depois do parto, a mensagem de deu tudo certo, meu diário de cuidados, os extratos bancários. Nenhum documento sozinho parecia dramático. Juntos contavam uma história inteira. Quando Dona Marlene testemunhou, o advogado dele perguntou, sorrindo, se ela tinha certeza absoluta de que Rodrigo ficou dentro do apartamento enquanto o táxi levava Beatriz. Ouvi ele roncando pela porta enquanto eu descia com ela no elevador, respondeu com as mãos cruzadas no colo. O tribunal ficou em silêncio. Durante um recesso curto, o celular de Rodrigo tocou. Ele saiu correndo para o corredor. Voltou 5 minutos depois com o rosto completamente diferente. A empresa tinha confirmado, por telefone, o fim da apuração interna. Vários relatórios de despesa continham justificativas falsas. Carro da empresa, cartão corporativo e cargo de gestão, suspensos, com processo de desligamento em andamento. A juíza manteve a guarda provisória comigo. Definiu visitas curtas e estruturadas para Rodrigo, obrigou os dois a se comunicarem só por aplicativo de guarda compartilhada e determinou o curso de cuidados com bebê, antes de qualquer pernoite. Ninguém aplaudiu. Justiça de verdade raramente é dramática. O divórcio saiu definitivo mais de 7 meses depois do nascimento de Davi. Rodrigo perdeu o cargo de gerência, teve que devolver parte do dinheiro reembolsado indevidamente e acabou empregado numa distribuidora bem menor, sem carro da empresa, sem equipe, sem cartão corporativo. Não foi manchete de jornal. Foi o tipo de punição que aparece em toda entrevista de emprego depois. Minha vida também não ficou fácil da noite pro dia. Vendi o carro maior e comprei um usado, mais em conta. No primeiro dia que deixei Davi na creche, chorei o caminho inteiro até a clínica, mas aos poucos a vida foi encontrando um novo ritmo. Dona Marlene virou avó de coração. Guardava biscoito no bolso do avental e livrinho de pano no outro, e Davi engatinhava até ela sempre que a via na porta. Minha mãe, ainda se recuperando de uma cirurgia no quadril, vinha me visitar nos fins de semana que conseguia,
dizendo que ajudar os outros só fica mais devagar com a idade, nunca impossível. Rodrigo, aos poucos, também mudou. As primeiras visitas foram desastrosas. Ele esquecia a fralda. Não sabia a temperatura certa da mamadeira. Mas o curso de cuidados que a justiça exigiu pareceu humilhá-lo de um jeito bom. Ele começou a perguntar em vez de fingir que já sabia tudo. No primeiro aniversário de Davi, na área de festas do prédio da minha mãe, Rodrigo chegou na hora certa, com uma sacola de papel e um brinquedo simples de encaixar formas. Nada caro. Nada para postar em rede social. Sem celular na mão, sem selfie, sem plateia. No fim da festa, ele me chamou pro corredor. Eu ensaiei essa conversa 100 vezes e ainda não sei como dizer. Esperei. Desculpa. Eu não estava cansado naquela noite. Eu fui egoísta. Perdi o dia mais importante da vida do meu filho. Deixei o silêncio ficar entre nós. Por um tempo antes de responder. Eu não passo mais os dias com raiva de você. Ele balançou a cabeça devagar. Mas a mulher que implorou para você acordar naquela noite, falei, ela não existe mais. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Ele agradeceu por eu deixar ele fazer parte da vida de Davi e não teve mais nada a dizer. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e Davi finalmente dormiu, fiquei parada na porta do quarto dele por um bom tempo. 1 ano antes eu achava que amor se media em promessas. Hoje sei que se mede em presença, em quem atende o telefone antes do amanhecer, em quem desce de elevador com o joelho, doendo porque viu alguém que não devia ficar sozinho. Se essa história te lembrou de alguém que ficou do seu lado na fase mais difícil da sua vida, se puder, diga isso a essa pessoa enquanto ainda dá tempo. E se você já teve que reconstruir sua vida um passo de cada vez, conta sua história pra gente aqui nos comentários. E já deixa o like e se inscreve no canal para não perder a próxima história.